Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, bom dia. Temos alguma boa notícia para os ouvintes da Rádio USP? Leila, a excelente notícia da semana é a participação brasileira na Bienal de Arquitetura de Chicago, que inaugura nesta quinta-feira, dia 19. Participam a Carmen Silva, a sensacional líder do Movimento Sem Teto do Centro, o MSTC em si, em colaboração com a Escola da Cidade e o grupo inteiro, a Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, a artista Virgínia de Medeiros e o Fundo FICA, Fundo Imobiliário para Aluguel Comunitário, sobre o qual eu vou me deter hoje aqui na coluna. O FICA é um fundo imobiliário criado e gerido por uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos. O seu objetivo é garantir moradia acessível nas grandes cidades de forma permanente. Na Bienal de Chicago, eles apresentam uma reprodução em escala 1:1 do primeiro imóvel adquirido pelo FICA. Eu conversei com um dos membros da associação, o professor Renato Cimbalista, que é meu colega na FAUSP, e ele me explicou que o projeto opera por meio de doações privadas e também receitas vindas de projetos. E tudo isso é depositado em um fundo. O objetivo final da captação de recursos é a compra de imóveis no centro de São Paulo em nome da associação. Esses imóveis adquiridos são alugados por um valor não especulativo. Os imóveis são destinados prioritariamente a apartamentos pequenos em regiões centrais, porque essas regiões já são servidas de infraestrutura, de redes de transporte e também de empregos. A ideia é evitar, dessa forma, a expulsão dos mais pobres das regiões centrais pela especulação imobiliária. Os critérios de seleção são bastante objetivos, da seleção para as pessoas que podem morar nesses apartamentos. São pessoas que vivem no bairro e que estejam ameaçadas de despejo e que também pessoas que trabalham nas redondezas do centro. O mais importante é que o valor do aluguel que eles cobram não pode ultrapassar 30% da renda mensal da família. Mas isso não compete com as políticas públicas? Bom, não compete de forma alguma com políticas públicas, Leila. O FICA é totalmente a favor dessas políticas de moradia. Quanto mais, eles dizem, melhor. O FICA vem para somar, para abrir novas possibilidades nessa área. A proposta do Plano Municipal de Habitação de 2016, é bom lembrar aqui, já prevê a participação de entidades da sociedade civil nos programas de locação social. O fundo está aberto a doações e, para conhecer melhor, para saber como doar, basta entrar no site fundofica.org. Mais informações sobre o FICA e sobre a Bienal de Arquitetura de Chicago você acessa em www.desvirtual.com. Eu fico por aqui, desejo um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje são as moedas digitais. Novamente, as criptomoedas voltam ao noticiário, despertam a curiosidade e a desconfiança. Semana passada foi a vez do governo da França. Anunciou que não admitirá em hipótese alguma que a moeda do Facebook entre em território francês. O governo da China também reagiu. Diante da perspectiva da maior rede social do mundo criar e distribuir a sua própria moeda, o governo chinês apressou-se em declarar que está criando, já em fase avançada de estudos e de desenvolvimento, a sua própria moeda. Não vai permitir que uma moeda controlada pelo Facebook entre no sistema de comércio, de consumo da população chinesa. Governos e bancos centrais levantam a bandeira amarela, alertam para os riscos, mostram que existem muitas fraudes no mundo das bitcoins, preparam suas próprias versões de uso de blockchain para regular as transações econômicas. O fato é que esse é um território ainda bastante inexplorado. Na semana passada aconteceu no Japão a reunião da Rede Mundial de Pesquisa sobre Inovação em Moedas, Moedas Sociais e Complementares. O fato é que existe sim um movimento internacional para utilizar a internet e a rede digital com sua infraestrutura de blockchain para escapar dos cartórios, escapar dos controles dos governos e dos bancos centrais. Aliás, nesse evento que aconteceu no Japão, o paper, o trabalho premiado, descrevia justamente as possibilidades de uso do blockchain e da tecnologia da internet para favorecer o desenvolvimento local. É uma pesquisa que se debruçou sobre a experiência do País Basco. Quem pensa em autonomia também com relação ao Banco Central. E no caso dos bascos, uma independência frente ao Banco Central espanhol. Professor, e qual o destino dessas moedas? Não se sabe ainda o destino dessas várias moedas. O fato é que desde a crise de 2008, as expectativas de que o sistema financeiro iria se recuperar e ajudar a retomada do desenvolvimento econômico têm sido totalmente frustradas. Não apenas isso, as formas utilizadas pelos bancos para evitar o colapso muitas vezes são as mais perversas. A Inglaterra, por exemplo, atravessa agora uma situação com seus principais bancos tendo que fazer provisões para compensar os consumidores, seus correntistas, pela cobrança indevida de seguros sobre empréstimos em transações para a compra de bens de consumo. Simplesmente os bancos ingleses enfiaram uma tarifa, um custo, sem perguntar para os consumidores, sem perguntar para os correntistas. O resultado é que depois de uma briga que durou mais de 10 anos na justiça, a conta chegou. E os bancos ingleses, que já têm que enfrentar a situação difícil do Brexit, agora se dão conta de que tem um prejuízo de mais de 50 bilhões de libras. Libras de verdade, não a libra do Facebook. Mais de 50 bilhões de libras, seria praticamente 250 bilhões de reais. É o tamanho do rombo que os bancos ingleses agora têm que cobrir para compensar os correntistas que foram simplesmente enganados. Enquanto isso, as fintechs, as startups do mundo financeiro, prometem aumentar a concorrência, mas aquelas que se dão de forma mais eficiente, conquistam o mercado, acabam sendo compradas também pelos bancos. O fato é que o crescimento econômico mundial continua frustrando e a inovação financeira, como meio para a retomada do crescimento econômico, continua uma promessa. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, na segunda-feira passada, dia 9, ocorreu um ato em defesa da liberdade de imprensa, do jornalismo e da democracia no histórico Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Qual a importância de um evento como este na atual conjuntura? Acho que esse evento que ocorreu na semana passada no Largo São Francisco é um dos episódios que demonstram, aparentemente,
o fato de a sociedade civil estar se mostrando mais disposta a lutar por algumas liberdades essenciais, entre elas a que mais nos interessa neste programa, a de imprensa. O Salão Nobre da Faculdade de Direito estava absolutamente tomado e por representantes de diversas tendências políticas. Houve um esforço da parte dos organizadores para fazer com que o ato não fosse um ato sectário. Portanto, havia ali pessoas de diversas ideologias, de diversos partidos, sem partido, e que estavam todos preocupados apenas em fazer com que se respeitem as normas constitucionais que garantem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, sigilo de fonte para o jornalista quando no exercício de sua profissão e outros direitos fundamentais da democracia vinculados à comunicação. Agora, essa semana, na quinta-feira, nós teremos outro evento, dessa vez agora no Instituto de Estudos Avançados, também para discutir essa questão da liberdade de imprensa. É uma forma de resistência esses vários eventos feitos sobre esse assunto? Acho que sim, e é curioso que tenham acontecido no espaço de apenas 10 dias, 2 eventos tão importantes em lugares, em locais que são locais da Universidade de São Paulo. Mostra que a universidade e os universitários, os estudantes, os professores estão aparentemente dispostos a se engajar mais nesse combate pela liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O evento desta semana no IEA da USP é um evento de caráter mais acadêmico, enquanto que o do Lago São Francisco foi um evento de caráter mais político. O evento acadêmico também tem grande importância, porque eu acho que é fundamental as pessoas se darem conta de que não se trata de uma questão apenas de interesse político imediato, o problema da garantia da liberdade de imprensa. Vamos refletir, vamos discutir lá no IEA sobre a possibilidade ou não de existência de democracia sem imprensa livre. É minha conclusão, a partir de muitos anos de estudo e de ter me debruçado sobre esse tema, de que é impossível haver democracia sem liberdade de imprensa plena. É impossível haver democracia sem jornalismo independente, porque é o jornalismo independente que garante um espaço no qual ideias diversas e mesmo antagônicas possam ser expostas com toda a franqueza ao público para que a sociedade julgue qual é o melhor caminho que ela deve traçar em diversos aspectos importantes para todo o país. Portanto, eu acho que esse casamento de atos políticos e de atos acadêmicos é muito, muito significativo no momento em que a liberdade de imprensa está sob risco, como não esteve desde o fim da ditadura militar. O evento Liberdade de Imprensa e Democracia acontece no dia 19 de setembro, no auditório do IEA, na Rua da Praça do Relógio 109, na Cidade Universitária, em São Paulo. Mais informações em jornal.usp.br. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Estamos no final do inverno, com a sensação de estarmos no meio da estação de verão. Como reage nosso organismo com esses episódios malucos na temperatura? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Bom, hoje a gente não tinha outro tema a falar, a não ser essa temperatura estranha no inverno paulista, que levou a temperatura a próximo de 35, 36 graus em algumas regiões da cidade e mais alto em outras cidades do nosso estado. Bom, isso tem consequências para a saúde, para o sono, todo mundo dorme um pouco pior. E estudos que realizamos
no Brasil inteiro, mais de 1.820 cidades, mostrando que essas variações de temperatura, essas anomalias, elas estão associadas com mortalidade prematura e com uma série de desfechos, principalmente cardiovasculares. Por que isso acontece? Primeiro, perante uma temperatura elevada, nós temos uma vasodilatação. Os vasos da periferia do nosso corpo, eles se abrem e com isso o coração tem que trabalhar um pouco mais forte, acelerar seus batimentos, aumentar a sua força, porque uma vez que a periferia se abre, para manter a pressão arterial você tem que aumentar a força da bomba. Tem gente que não pode fazer isso, tem aqueles com insuficiência cardíaca, com arritmias, que nisso pode, digamos, ter um pretexto ou uma condição para fazer uma arritmia fatal. Mas ainda, como esse calor tem vindo com uma baixa umidade relativa do ar, um outro fator de agravo é que nós perdemos muita água sem perceber pela respiração. O ar tem que chegar nos nossos alvéolos a mais ou menos 95% de umidade relativa. Quando fora está 30%, o ar, quando entra, ele tem que ser umidificado. Com isso, as vias aéreas se desidratam, favorecendo infecções, mas nós começamos a perder volume, porque essa água que é colocada para umidificar o ar, ela é perdida na expiração. Chegamos a perder 2 a 2,5 litros de água sem percebermos, somente pela respiração. Professor, o que significa para o corpo humano essa perda de água involuntária? Ora, com a perda de volume, o nosso sangue se concentra e a chance de fazer um trombo, obstruindo uma artéria importante, como uma coronária ou uma artéria cerebral, pode fazer com que tenhamos infarto do miocárdio e derrames cerebrais. Os estudos pregressos que realizamos nos últimos 15 anos na cidade de São Paulo, acompanhando variações de temperatura, mostram que dias como os que recentemente ocorreram levam a um aumento significativo da mortalidade por doenças cardiovasculares. Essa situação ela fica pior pelas ilhas de calor urbanos provocados pelo deserto de concreto que construímos no solo de nossa cidade, principalmente na sua região central. Portanto, como a gente não tem como controlar o macroclima, podíamos pelo menos melhorar o microclima, plantando mais árvores e tornando a nossa cidade mais habitável. Enquanto isso não acontecer, nós temos que cuidar melhor do nosso coração, principalmente aqueles com doenças cardíacas, nesse período de calor. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. A Organização Mundial da Saúde preconiza que a adoção de hábitos saudáveis impacta positivamente a saúde das pessoas e também reduziria o índice de mortalidade. Um estudo epidemiológico sobre o tema mostrou que evitar o consumo exagerado do álcool, ter uma boa alimentação, dormir bem e praticar regularmente uma atividade física podem ser tão eficazes para a saúde quanto as terapias médicas tradicionais. A OMS apresenta dados argumentando essa tese. Nos Estados Unidos, por exemplo, a redução da mortalidade atribuída às mudanças dos fatores de risco em função da melhoria de qualidade de vida e do meio ambiente alcançou um percentual de 44%, índice muito semelhante aos das terapias médicas, que foi 47%. Olá, ouvintes! Abordaremos hoje o tema estilo de vida e seu impacto em nosso dia a dia. Já abordamos algumas vezes o tema e sempre relacionado com as mudanças e adoção de hábitos saudáveis.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, estilo de vida é definido como o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongamento do processo de socialização, ou seja, eles podem ser mudados. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias tais como o álcool, o fumo, o chá, o café, hábitos dietéticos e, como não poderia deixar de ser, a prática da atividade física. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, esses hábitos e costumes têm importantes implicações para a saúde e são frequentemente objeto de investigações epidemiológicas. Cita também que muitos estudos e recentes têm demonstrado que mudanças no estilo de vida são tão eficazes quanto as terapias médicas tradicionais baseadas em evidências sobre a redução da mortalidade. Só nos Estados Unidos, a redução da mortalidade atribuída às mudanças nos fatores de risco em função da melhora no estilo de vida das pessoas e no seu ambiente alcançaram 44% de eficiência, enquanto que aquelas relacionadas às terapias médicas tradicionais alcançaram 47%. Esses dados mostram o valor significativo do impacto que as mudanças no estilo de vida beneficiam a saúde. E os fatores mais importantes nas mudanças nesses costumes e hábitos foram responsáveis pela mudança da mortalidade se destacam a abstinência do tabagismo e álcool, redução da pressão arterial, redução do peso, hábitos alimentares e a prática de atividades físicas regulares. É difícil? Sim e não. Quando se fala em mudanças do estilo de vida, não é para se desfazer dos bens materiais e não fazer o que não gosta de fazer, mas sim adotar pequenas mudanças que, se incorporadas no seu dia a dia, ajudarão muito a trazer benefícios à nossa saúde. Um exemplo dessas mudanças de hábitos para uma vida mais saudável, que não são tão difíceis, por exemplo, de praticar, como atividade física, a prática do lazer, consumir mais frutas e legumes e vegetais, beber com mais moderação, tentar controlar o estresse no nosso dia a dia e evitar o sobrepeso. O estilo de vida é uma abordagem baseada em evidências científicas que tem o objetivo de ajudar as pessoas a adotarem e manterem hábitos saudáveis que afetam beneficamente a saúde e a qualidade de vida. Quando somos informados que o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o excesso de peso, a alimentação não saudável, a falta de atividade física seriam os 5 principais motivos que levam as pessoas a serem mais propensas a desenvolver algum tipo de câncer. Eu acho que temos que parar para pensar e mudar esse estilo de vida. Vamos sentar, é totalmente possível. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. As queimadas já devastaram uma grande área da Amazônia. O que significa esse fato para o meio ambiente e para a humanidade, professor Glauco? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A gente já começou a conversar sobre os impactos, as consequências das grandes queimadas que devastaram uma grande parte da Amazônia. Eu já havia relatado para vocês que somente em agosto desse ano, 2019, cerca de 30 mil quilômetros quadrados de todo o bioma amazônico foram destruídos pelas queimadas. Para vocês terem uma ideia, isso é equivalente a 4,2 milhões de campos de futebol. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um instituto reconhecido internacionalmente pela sua excelência, que trabalha com a NASA, com as principais agências espaciais do mundo, mas que, por razões que a gente só desconfia, vem sendo criticado e violentado mesmo por autoridades e até mesmo pelo presidente da República. O que chama a atenção é que o território queimado é mais do que 4 vezes maior do que registrado em agosto de 2018, quando
foram queimados mais de 6 mil quilômetros quadrados da Amazônia. O que eu queria abordar hoje, inclusive a partir de um trabalho de um professor da USP, o Ricardo Abramovay, colega nosso, é exatamente o significado disso para nós. Veja, o Brasil é o 6º maior emissor global de gases do efeito estufa. É o 6º lugar. Mas há uma diferença grande entre o Brasil e os outros, porque há uma diferença daquilo como que a gente produz isso aí. Na China, nos Estados Unidos, na Índia ou no Japão, as emissões de gás que afetam do efeito estufa, elas derivam exatamente do uso em larga escala de combustíveis fósseis na geração de energia, nos transportes e na indústria. Tem que lembrar que aqui no Brasil é diferente. Nós temos a matriz energética, uma das menos emissoras do efeito estufa do mundo, principalmente quando comparado com países semelhantes, que têm contornos semelhantes ao Brasil. Nós temos o etanol, que todos conhecem, toda a parte de mobilidade está movido a etanol, que é uma fonte renovável, certo? E a nossa emissão, ela vem da destruição da floresta. A nossa contribuição negativa para ampliar os efeitos dos gases que devastam essa camada de ozônio no mundo, no planeta, que protege o planeta, vem do deflorestamento, da maneira como o Brasil, somente a Indonésia e o Brasil, são os 2 países em que mais da metade das emissões vem do desmatamento. Professor, podemos dizer com segurança qual é a principal fonte causadora desse quadro? Então, a fonte disso é o desmatamento, e depois nós temos a agropecuária, que por conta dos processos intestinais do gado, isso gera o metano, que afeta exatamente o efeito estufa. O que é importante, que eu queria destacar para vocês, é que a floresta em pé é a saída para nós. Há centenas e centenas de trabalhos científicos mostrando isso. As queimadas, na verdade, atrapalham a produção de madeira legal, ela incentiva o tráfico de madeira clandestina, que na verdade impede a utilização sustentável. E ao contrário do que alguns podem pensar, inclusive autoridades brasileiras, é que as populações lá, as nações indígenas que habitam a Amazônia há séculos, entende? Assim como todos os outros amazonenses, todos aqueles que fazem parte dessa região, eles vão ganhar mais exatamente se nós protegermos a floresta, aquilo que é chamada floresta em pé, né? Manter a floresta em pé não significa que nós vamos ficar olhando para a floresta, significa que nós vamos desenvolver tecnologias, técnicas e ciência exatamente para estimular a emergência de uma economia do conhecimento. A floresta em pé é mais barata para o país, é mais saudável para o país. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.